Muito boa tarde, Santa Catarina. Está começando mais um Jogo Aberto SC para todo o estado. Hoje é dia 29 de setembro, segunda-feira, e tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Vamos ver o que vem por aí? Favoritos para o título do segundo turno, Inter de Lages e Guarani de Palhoça perdem e a disputa na segundona fica mais acirrada. Estamos de parabéns, nós os companheiros. No jogo de ida das oitavas da Série D, Metrô não faz o dever de casa e fica no empate com o Tombense. Depois de 9 jogos sem perder, Jack joga mal no São Januário e é derrotado pelo Vasco. Sob o comando de Marquinhos Santos, Avaí consegue vitória em cima do Boa Esporte e se consolida na vice-liderança. E mesmo que sejam, às vezes, jogos sofridos, né? Eu acho que o que vai valer é o resultado final. No reencontro de Gilmar Dalpozo com a Chape, Criciúma e Verdão ficam no empate, ruim para os dois times. Nós não jogamos tão bem quando jogamos a última partida dentro de casa. Não gostei do resultado, gostei do envolvimento, da produtividade. Em jogo complicado no Orlando Scarpelli, Figueirense liga o turbo aos 30 do segundo tempo e faz 3 gols em 5 minutos para conseguir a vitória em cima do Palmeiras. Nós produzimos muito pouco no primeiro tempo, né? Não tivemos bem na parte ofensiva, não tivemos bem na parte do meio campo, não conseguimos encaixar. E para comentar tudo isso, ele já está aqui nos nossos estúdios, Cláudio Miranda, comentarista Band SC, que vai também responder a sua pergunta. Manda lá no facebook.com/jogoaberto e no Twitter e no Instagram, @jogoabertosc. A gente vai para uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com muito futebol para você. Estamos de volta com o Jogo Aberto SC, mais uma vez, muito boa tarde a toda Santa Catarina e vamos cumprimentar nosso amigo Cláudio Miranda. Claudioninha, tudo certo? Fim de semana chuvoso e bom pro Campeonato Catarinense? Bom pro futebol da capital no final de semana, né? Foi muito bom pra Avaí, pra Figueirense, que fizeram festa. No interior, a festa do interior foi em Ceará. O Juventus, que acabou conquistando o título do turno, deu um grande passo para chegar à segunda divisão. Amanhã estaremos falando mais sobre isso aqui. E agora a gente fala de segundona, porque teve rodada e teve movimentação na classificação. Cláudio Miranda, olha só os jogos na tela para você. Teve Porto 1-0 em cima do Ercílio Luz. Caçadorense perdeu para o Camboriú, que agora é o líder do retorno. Daqui a pouco a gente já fala sobre isso. O Guarani perdeu para o Concórdia. Olha aí o Concórdia também surpreendendo. O Atlético Tubarão do técnico Suca, 1-0 em cima do Inter de Lages. E o Canoinhas 1-1 com o Blumenau. A gente primeiro fala do Atlético Tubarão, do técnico Suca, que acabou aí vencendo o Inter de Lages, quase imbatível Inter de Lages. Olha só. A disputa entre o Atlético Tubarão e o Inter de Lages começou acirrada, logo no início do primeiro tempo. O uruguaio Alejandro chutou forte, mas o goleiro do Inter, Pablo, não deu chance para o Tubarão. O time da casa tentou mais uma vez. Nesta jogada, de fora da área, Andrei chutou forte por cima do gol. Gol só no segundo tempo. Depois de muita insistência, o Tubarão acabou marcando. No segundo tempo, o Tubarão avançou. E o primeiro e único gol da noite foi marcado de cabeça por Giba. Estamos de parabéns, nós os companheiros. Nos dedicamos ao máximo. Às vezes tem coisas que não acontecem, mas não é por falta de vontade. Então a gente nunca desistiu. Deus nos honrou mais uma vez. Eu fico muito emocionado. No finalzinho da segunda etapa, Ale Menezes, do Inter de Lages, marcou, mas o árbitro deu impedimento pela jogada e o gol foi anulado. E o placar ficou assim: 1 para o Tubarão e 0 para o Inter de Lages. Estou feliz, mas é início de caminhada e nós precisamos nos fortalecer. E nos fortalecer é dedicação, é saber que a prioridade é o Atlético Tubarão. Aí, portanto, Atlético Tubarão, um jogo muito pegado, cheio de poças no gramado, e aí a força de vontade venceu, Cláudio. Mas nós falamos sobre isso aqui sexta-feira. O Suca faz a diferença. Chegou muito bem na equipe do Atlético Tubarão, já venceu o Internacional e agora continua a luta para chegar ao quadrangular. É hora de falar agora do Guarani, que dentro de casa acabou perdendo para o Concórdia. Jogando em casa, o Guarani abriu o placar. Tauan recebeu a bola na área e chutou no canto direito do goleiro Igor. A equipe do Concórdia reagiu rápido e empatou com o gol de cabeça de André Lima, sem chances para o goleiro Rodrigo Rocha. O Guarani teve oportunidades de marcar o segundo gol, ainda no primeiro tempo, mas acabou desperdiçando. Já no início do segundo tempo, o Galo do Oeste virou o jogo. Após uma confusão dentro da área, a bola sobrou para o atacante Cleverson marcar o segundo do Concórdia.
Aos 27 minutos, em um contra-ataque, André Lima marcou o terceiro para os visitantes. Fim de jogo. Guarani 1, Concórdia 3. Com esses resultados, vamos ver como é que ficou a classificação, portanto, aí da Série B do Catarinense. Na tela para você, o Camboriú agora é o líder do retorno, o Claudinei Miranda com 10 pontos. E aí atrás vem o Blumenau, o Inter de Lages vem com 9, o Concórdia com 7 pontos é o quarto e o Atlético Tubarão o quinto colocado. Virando a página da tabela, tem o Porto com 6 pontos, é o sexto colocado. O Guarani está em sétimo com 4 pontos. Depois vem Ciro Luiz com 3 e Canoinhas e Caçadorense, os dois com 1 ponto, estão aí dividindo a lanterna da competição. Vamos ver agora na classificação geral como é que está a classificação. Olha lá, o Inter de Lages ainda é o primeiro com 29 pontos, o Concórdia em segundo com 26, o Guarani em terceiro, 23 pontos. Blumenau e Camboriú fecham ali essa primeira página, vamos para a próxima. E aí tem Atlético Tubarão em sexto lugar com 18 pontos, o Porto em sétimo com 14, Ciro Luiz 10 pontos em oitavo, Canoinhas com 9, Caçadorense na lanterna com 4 pontos. Claudinei Miranda mexeu a coisa, agora fica mais acirrado ainda essa competição, hein? E a grande decepção da rodada foi o Guarani por ter perdido em casa. 3-1 para o Concórdia, que voltou firme na competição, continua naquela briga do quadrangular. Para muitos é importante o Inter ser campeão, porque entram 3 clubes, para outros não, só brigando mesmo pelo retorno. Guarani está com a vida complicada e o Camboriú está dando aquela arrancada que já era esperada. E agora a gente vai para uma rápida parada e depois do intervalo aí sim a gente fala de Série A, de Série B, de tudo que faltou falar sobre os times catarinenses. Dentro de mais alguns instantes você confere o noticiário mais completo do futebol catarinense. Aqui em Blumenau, o Metropolitano enfrentou uma partida difícil contra o Tombense e alcançou apenas o empate. O placar acabou sendo um resultado, se não bom pra gente, mas amenizou um pouco. A Chapecoense empatou com o Criciúma e perdeu 2 pontos que vão fazer muita falta nas próximas rodadas. Nas rodadas futuras não vão ser fáceis, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. Não gostei do resultado. Eu poderia até ter saído nesse sistema, até porque a gente já jogou nesse sistema também. Eu acho que os jogos serão realmente muito complicados daqui para frente. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Estamos de volta com o Jogo Aberto SC e agora a gente fala de Série D do Brasileiro, porque o Metropolitano jogou nesse fim de semana, no domingo, dentro de casa, dentro aí do estádio do SESI, e acabou empatando com a Tombense, vinha de 6-0 o Metrô, acabou decepcionando o torcedor, empatando no primeiro jogo das oitavas de final. Vamos ver como é que foi esse jogo? O Metropolitano aproveitou o quesito casa e começou a partida no ataque, mas não conseguiu marcar. Na sequência, erro na defesa do Metrô. Reginaldo comete pênalti, Anselmo cobra e o goleiro Dida defende, para a alegria da torcida. Thiago Silva recebe o cruzamento na área e bate, mas o goleiro do Tombense estava bem posicionado para defender. A equipe mineira cresceu no jogo e Francis Mar não desperdiçou. Tombense 1-0. O Metropolitano ainda teve a chance de chegar ao empate, na jogada com Lauro César, que tentou cobrir o goleiro, que mais uma vez defendeu. Já no segundo tempo, a equipe da casa teve mais uma chance para deixar tudo igual. E novamente, Victor se esticou para fechar o gol. Mas no lance com Marcelo Cordeiro, o Verdão conseguiu balançar a rede e alcançou o empate. Fim de jogo no estádio do SESI. Metropolitano 1, Tombense também 1. Eu creio que hoje a equipe, principalmente no primeiro tempo, ela foi uma equipe que cedeu espaços, né? Então não fizemos um bom jogo, temos que ser realista. O placar acabou sendo um resultado, se não bom pra gente, mas amenizou um pouco. A equipe é boa, né, do Metropolitano, valorizou muito, principalmente por ser dentro de casa, diante da sua torcida. Espero fazer um grande jogo lá e conquistar a nossa classificação. E aí, Claudinei Miranda, foi o Metropolitano que decepcionou ou é mérito do Tombense? Eu tenho dito muito aqui e acabo sendo repetitivo. O Metropolitano amarela dentro do SESI. Então tomara que fora de casa conquiste a classificação. E o goleiro Dida, que pegou um pênalti, acabou se complicando. Mas o amarelão do Metropolitano no SESI é algo impressionante. Era jogo para vencer, gente. Acabou desperdiçando e pode aí cair fora da Série D. É hora de falar agora de Série B nesse momento, porque o Joinville tinha tudo para vencer o Vasco, mas decepcionou também, viu? Não fez uma grande partida lá no São Januário, olha só.
Jogando em casa, o Vasco foi para cima do Joinville. Diego Renan tocou para Daxon, que fez 1-0. No segundo tempo, o cruzamento de Marlon e Thales definiu a partida. Fim de jogo, Vasco 2, Joinville 0. Cláudio de Miranda, portanto, o Joinville não deu nada certo. Não, o Joinville muito longe daquilo que estamos acostumados a ver com o time do Joinville. Jogou muito mal, não conseguiu o acesso pelas laterais. Eduardo Ratinho, que era uma grande opção de saída de bola, acabou não acontecendo. No ataque, o Joinville não apareceu. Eu tinha dito aqui, desfalque do Jael seria cruel. E realmente foi. Jael fora do jogo foi muito ruim para o time do Genk. E agora a gente fala do Avaí, Cláudio de Miranda, que aí sim fez uma boa partida. Aliás, num bom primeiro tempo. Depois a coisa mudou um pouco, mesmo assim no final saiu com um bom resultado. Olha só. Antes do jogo, uma bela homenagem da torcida havaiana ao torcedor João Grá, assassinado quando voltava da última partida do Avaí em Curitiba. Dentro de campo, um Avaí jogando por música. Na bola de Marquinhos, Diego Felipe quase fez o primeiro. Logo depois, o próprio Marquinhos arriscou e por pouco não faz um golaço. Com o gol amadurecendo, a oportunidade que faltava apareceu. Anderson Lopes bailou pra cima de Piauí e foi derrubado. Pênalti. O capitão chamou a responsa e fez 1-0 Leão. Mas o Boa não estava morto não. Wagner teve que trabalhar. No segundo tempo, o time visitante veio disposto a dificultar para o Avaí. Tinga bateu e Wagner salvou outra vez. E nesse rebote do goleirão Azurra, Thomas bateu de primeira, mas ainda bem que o próprio companheiro de equipe impediu o gol. Com a pressão do Boa, Marquinhos entrou em ação outra vez. Primeiro na falta, depois nesse chute. Mas ia ser meio na sorte que o segundo ia sair. Júlio César bateu, o zagueirão foi tirar e acabou batendo em cima do goleiro. Fim de jogo, Avaí 2, Boa Esporte 0. Eu acho que os jogos serão realmente muito complicados daqui para frente e vai valer mais o resultado do que o espetáculo. Eu acho que você vai ter que brigar por pontos e mesmo que seja às vezes jogos sofridos, né? Eu acho que o que vai valer é o resultado final. Quem construiu esse resultado muito se deve ao Marquinhos Santos. Ele jogou muito nesse jogo, Cláudio de Miranda. Ele e João Felipe, que também jogou demais pelo time do Avaí. Aliás, o primeiro tempo do Avaí, se fala, não é para dar espetáculo, o primeiro tempo do Avaí foi espetacular. Jogou muito para cima do Boa, botou o Boa no seu próprio campo, jogadas trabalhadas com bola tocada o tempo todo. Aí no segundo tempo a coisa foi diferente. Saiu com 1-0, o segundo tempo Tombense cresceu na partida, começou a criar uma certa ansiedade no time havaiano. Mas tem coisas que só acontecem com o Avaí. Que golaço contra de peixinho do goleiro adversário. Quando você vê um goleiro adversário fazendo gol contra e de peixinho. A bola bateu no zagueiro e de peixinho, de cabeça, ele fez o que seria o segundo gol do Avaí. Festa merecidíssima, o Avaí está no caminho, o Avaí está brigando pelo título, é o segundo colocado, está no caminho da classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. É para comemorar, é para viver essa grande fase e quem sabe no sábado, com o melhor tempo, o torcedor possa ir à ressacada para encarar com muita seriedade e com festa esse jogo com o Náutico. Destoou na partida quem? Antônio Carlos. Tem um lance ali para mostrar a dividida do Antônio Carlos com o Francis, que é ex-atacante do Joinville. Essa dividida aí, logo depois, o Francis foi para cima do Antônio Carlos, começou a xingar barbaridade, e aí o Antônio Carlos respondeu. Nessa resposta, o Francis acusou o Antônio Carlos de uma injúria racial. Foi feito o BO, o Antônio Carlos também fez o BO dele, falando o contrário. E aí, Cláudio de Miranda, o torcedor tem alguma coisa para se preocupar em relação a isso? O Avaí pode ser punido em relação a isso? Em relação ao Avaí, não. A lei é muito clara. Até porque foi uma questão individual. O Antônio Carlos, sim, vai pegar de 5 a 10 jogos, não escapa disso. Embora tenha ido fazer o BO na delegacia, o Francis diz o seguinte, que o Antônio Carlos falou macaco. E ele diz que não, falou malaco. Essa é a consideração. Os dois fizeram BO. O Avaí coloca uma nota oficial, logicamente, sendo totalmente contra a questão do racismo, mas o Antônio Carlos vai se incomodar. 5 a 10 jogos é a pena do zagueiro do Avaí. Portanto, sem preocupação, o torcedor do Leão. Vamos ver como é que ficou a classificação nesse momento. O Avaí fica em segundo lugar, olha lá. Primeiro é a Ponte Preta com 49 pontos, o Avaí em segundo com 49 também, o Joinville vem em terceiro e o Vasco em 4, esse o G4 da Série B. Passando para a próxima página da tabela, a Portuguesa 19º com 20 também e o América Mineiro é o lanterna da competição. A gente fala agora de Série A porque teve clássico catarinense nesse final de semana e ficou tudo igual entre Chape e Criciúma. Sob aplausos e cumprimentos, Gilmar Dalpozo voltou ao estádio em que protagonizou muitas comemorações
Mas em campo, Camilo chegou nesta tentativa, mas a bola foi para fora. Rodrigo Biro chegou nesta jogada. A bola desviou da defesa do Criciúma e Leandro abriu o placar para a Chapecoense. O Criciúma chegou com perigo nesta cobrança de falta de Luca. O goleiro Danilo saiu, mas a bola foi para a linha de fundo. Os donos da casa ainda estavam dispostos a ampliar. Camilo perdeu 2 grandes oportunidades. Fabiano também tentou aumentar neste cruzamento para a Chapecoense. Após trocarem agressões, Bruno Silva e Zé Carlos foram mais cedo para o chuveiro. O jogador do Tigre deixou o campo na maca. No segundo tempo, os visitantes voltaram para o campo dispostos a mudar o jogo. E não demorou muito para Souza aproveitar o cruzamento de cabeça e marcar o primeiro para o Tigre. Leandro trabalhou, mandou para Bergson, mas o goleiro Bruno defendeu. Grolli ainda tentou de cabeça, mas não conseguiu marcar. Nos minutos finais, Souza ficou frente a frente com o goleiro Danilo, mas a bola bateu na trave e voltou para o campo. Fim de partida na Arena Condá. Chapecoense 1, Criciúma também 1. Nós não jogamos tão bem quanto jogamos a última partida dentro de casa. E é um erro porque nós poderíamos ter a chance de respirar um pouquinho mais. Então nós estamos pagando por isso e provavelmente as rodadas futuras não vão ser fáceis e nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. Não gostei do resultado, gostei do envolvimento, da produtividade. Foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas está de parabéns essa equipe pelo envolvimento que teve, pela doação. Gostei porque a gente vai valorizar muito esse ponto, porque a gente está ainda vivo na competição. Jogo muito truncado, Claudinei Miranda. Resultado justo nesse momento? Justo pelo que fizeram as duas equipes, muito pouco. Nem Chapecoense nem Criciúma mereceram a vitória. Expulsão de um lado Zé Carlos, do outro Bruno Silva. E o time de Chapecó e também de Criciúma, as duas equipes se complicaram na competição. Empate ruim para os dois. Para Chapecoense um pouco melhor. Criciúma vai ter muito trabalho para sair da zona de rebaixamento. Legal ver o respeito também da torcida da Chape, né? Aplaudindo o Gilmar Dalpozo que chegou lá. Foi muito aplaudido pela torcida. Não poderia ser diferente. Aliás, se foi cometido um grande erro em Chapecó esse ano, foi a saída de Gilmar Dalpozo. O resultado em si, ou o futebol apresentado não foi dos melhores, mas o espetáculo dado pelo torcedor de Chapecó em reconhecimento a tudo que fez Gilmar Dalpozo, isso foi excelente. Daqui pra frente, quem tem a sequência mais difícil, na sua opinião? O Criciúma, pela situação em que está. A Chapecoense vai ter que fugir, pega o Palmeiras, adversário direto na briga contra o rebaixamento. E agora a gente fala do Figueirense, que começou perdendo dentro de casa, mas aí uma avalanche, foi assim que definiu o técnico Agel Fux, mudou a história do jogo, olha só. Chuva desde o primeiro minuto de jogo no Orlando Scarpelli. Bola molhada, escorregadia, que Paulo Roberto deixou passar e quase resultou no primeiro gol do Verdão. O Figueira tentou responder com estilo, com essa bicicleta de Everaldo. Com mais posse de bola, o Palmeiras chegou perto de novo, com Valdívia. Até que Diogo deu esse passe e Cristaldo colocou pra dentro. 1-0 Palmeiras. Assim como a chuva, o Palmeiras não parou no segundo tempo. Valdívia colocou o Cristaldo na cara do gol e o argentino perdeu a chance de fazer o segundo. Mas enquanto o Figueira tentava de longe, sem muita efetividade, troca de passes dentro da área. O mago Valdívia na cara do gol e ele resolveu tocar e tocou errado. E ainda bem que Valdívia fez isso, porque logo depois, um apagão geral no Verdão deu margem para a virada do Figueirense. Os dois jogadores que Agel Fux colocou em campo fizeram os gols da vitória. 30 minutos, cruzamento de Marquinhos Pedroso e o baixinho Cleiton, que entrou no segundo tempo, empatou de cabeça. 1 minuto depois, novo cruzamento e agora com os pés, Cleiton de novo, virou o jogo. 2-1 Figueira. E na base do cruzamento, o Figueirense matou o jogo. Dessa vez, Leandro Silva colocou na cabeça de Marcão para fechar a conta. 5 minutos, 3 gols do Figueirense. Fim de jogo, Figueira 3, Palmeiras 1. Dorival, tem explicação? Uma pane que acontece depois de um time dominar boa parte do jogo? Não, boa parte não. O Palmeiras dominou até o momento do primeiro gol. O Figueirense não tinha dado um chute em gol. O Palmeiras estava melhor, o Palmeiras predominava, o Palmeiras criava, o Palmeiras ganhou praticamente a maioria das segundas bolas. O Figueirense estava encontrando dificuldades para jogar e infelizmente saiu primeiro e uma avalanche novamente.
É uma situação difícil, futebol não se explica, futebol se vive e tenta-se soluções aí a curto prazo para que se resolva de uma vez por todas. Nós produzimos muito pouco no primeiro tempo, né? Não tivemos bem na parte ofensiva, não tivemos bem na parte do meio campo, não conseguimos encaixar. E aí a partir do momento que a gente muda um pouco e coloca o Marcão, e eu poderia até ter saído nesse sistema, até porque a gente já jogou nesse sistema também, mas a gente tem que ter um pouquinho de coerência, porque a gente fez um jogo espetacular contra o Corinthians e eu queria manter o quadrado, né, para não ficar mudando toda hora. Aí aconteceram as mudanças, Claudinei Miranda, a partir das mudanças e a partir do erro do Valdívia, ainda bem que ele errou, foi displicente ali na hora de finalizar, o Figueirense acabou vencendo a partida. A leitura do Argel diz tudo que foi o jogo. Figueirense muito mal no primeiro tempo, só deu, o Palmeiras partiu pra cima. Aí, como diz Muricy Ramalho, a bola pune. E a bola puniu o Palmeiras. Por que puniu? Porque Valdívia teve o lance e acabou não fazendo. A partir daí, realmente, o Figueirense fez a avalanche, mereceu a vitória 3-1 e pela primeira vez no campeonato, vai lá pra parte de cima da classificação, é 10º colocado. Se vai manter é outra história, mas agora respira mais aliviado. Agora, o Figueirense, no próximo jogo, não tem Paulo Roberto, também não tem o Nirley. São problemas grandes aí para o técnico Argel Fux. Tem a volta do França, não sei se Rivaldo já teria condições, vamos ver durante a semana, mas se tiver França e Rivaldo, começa a ficar um pouco mais tranquilo. Na zaga, o Figueirense tem um sério problema, tem que contratar. Vamos então agora falar da classificação da Série A, como ficou aí com esses resultados dos times catarinenses. O primeiro lugar ainda é do Cruzeiro, 53 pontos, muito longe ainda do Internacional, aí que vem em segundo com 47. O São Paulo e o Atlético Mineiro fecham o G4 aí da Série A do Brasileiro. O Figueirense vem em 10º, agora tá bem aí na competição com 32 pontos. Chapecoense um pouco mais preocupada com 28 pontos, é o 15º colocado. Virando ainda a página da tabela, a situação mais crítica é do Criciúma. Vem primeiro o Palmeiras abrindo o G4 com 25 pontos, o Vitória 18º com 24, o Criciúma 19º com 24 e o Coritiba com 23 é o lanterna da competição. O Claudinei Miranda, portanto, Figueirense é o que está melhor aí na Série A. Tá melhor, entre os catarinenses tem tudo para fazer um campeonato bom, mas tem que tomar cuidado, a luz continua acesa. Aí então, Claudinei Miranda, tá falado. Amanhã a gente volta 12h30. Tchau!